Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Esse é mais um vídeo do canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto, para aqueles que não me conhecem. Esse é o nosso trabalho. Cada semana nós temos um vídeo aqui falando de algum assunto sobre cristianismo, ok? Então aperta o sininho, dá like e inscreve no canal você que não é inscrito, ok? Assim você vai dar aquela força que nós precisamos para continuarmos aqui no YouTube, continuar gravando vídeo, ok? Muito bem, mas antes de nós começarmos sobre o nosso assunto, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre um tema extremamente interessante. Nós vamos falar por que o Brasil é o país que mais acredita em Deus. Por que o povo brasileiro é o povo que mais acredita em Deus. Nós vamos trazer resultado de uma pesquisa aqui. Fica até o final, porque no final a informação vai fechar, tá? Tem uma informação mais interessante lá para o final. Então, inscreve no canal, dá um like, inscreve aqui. Ok, se você não é inscrito, como nós falamos, e dá aquela força para que o YouTube possa ranquear, possa encomendar nossos vídeos para mais pessoas, tá bom? Muito bem, mas antes de nós começarmos, gostaria de falar algo muito rápido aqui, tá? Aqui no YouTube existem diferentes tipos de foco de canais cristãos. Muitos canais cristãos aqui. Tem canais que o foco é evangelístico, no sentido de um culto evangelístico. Tem um canal aqui que só passa culto, só passa corte sobre temas teológicos. Tem canais aqui que o foco é uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, de revelação. Tem até canais aqui de interpretações de sonhos, de revelação e tal. O nosso canal, o foco dele é trazer ensino sobre situação, fatos sobre cristianismo no mundo todo, ok? Nós também falamos aqui sobre o propósito de vida de um cristão. Como um cristão, um homem, uma mulher cristã, podem viver o seu chamado, o seu propósito em Deus para impactar o mundo, impactar a sociedade em qualquer lugar onde ele está inserido. Esse é o nosso trabalho aqui. Então, nosso trabalho não é um foco assim evangelístico no sentido de trazer culto aqui, trazer revelação, palavra profética, mística e tal. Não, o nosso foco é trazer conhecimento de fato sobre essa religião que nós seguimos, que é a religião cristã, ok? Tem muitos missionários que querem, que tem um chamado para as nações, mas precisam entender onde eles querem ir, o coração deles arde, como é que é a situação de cristianismo ali, como é que é a sociedade. É isso que nós fazemos aqui, ok? Então, se você tem um chamado para as nações, eu creio que esse canal exatamente é para você, tá? E também nós passamos essa informação para que aquele que é cristão possa entender como é que está a sua fé no mundo todo. E aquele que não é cristão, que assiste o nosso canal também, que seja sensibilizado de uma religião que hoje maioria de cidadão, maioria de povo no mundo segue. Hoje nós temos mais ou menos 4 bilhões de pessoas que crêem em Cristo, que são cristãos, em toda a sua vertente, ok? Mais de 4 bilhões de pessoas, cujo o livro que eles acreditam, a Bíblia, é o livro mais impresso no mundo, livro mais vendido e livro mais impresso do planeta. Mais impresso, mais vendido e mais lido do mundo. Então, isso por si só gera uma curiosidade para aqueles que têm curiosidade sobre a fé cristã. É nesse formato, é nesse foco que nós nos encaixamos como canal do YouTube. Ok? Muito bem, então vamos lá. Por que o povo brasileiro é o povo que mais acredita em Deus? Muito bem, gente. Então, saiu uma pesquisa feita em janeiro e fevereiro desse ano de 2023. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Ipsos sobre fé no mundo todo. Essa pesquisa é chamada de Global Religion, ok? Global Religion de 2023, feita pelo Instituto Ipsos. Chegou à conclusão de que o Brasil é o país que mais acredita em Deus, ok? Essa pesquisa envolveu 26 países no mundo todo. Foi feita essa pesquisa em relação à fé e religião, envolvendo 26 países no mundo todo, entre os quais Brasil. E Brasil lidera esse ranking, está no topo, ok? Ele está no número 1, seguido de África do Sul, de países que mais acredita em Deus, ok? Também nessa pesquisa, gente, colocaram algumas questões principais, ok? Como países que estão no último ranking, sobre crença no inferno e sobre crença em Deus, se a nossa crença em Deus pode resolver nossos problemas, nossas crises da sociedade. Então tem algumas questões aqui que depois a gente vai falar sobre ele, tá? Fica aqui comigo, a gente vai falar sobre isso. Muito bem.
Então, como nós falamos, essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Ipsos, ok? Em 26 países, a partir do dia 20 de janeiro, e essa pesquisa terminou no dia 3 de fevereiro de 2023. A informação, então, consta o seguinte: o Brasil aparece primeiro colocado no ranking, ok? Empata com a África do Sul, seguido, então, de África do Sul, de países que mais acreditam em Deus. País que tem mais fé em Deus, ok? Nesse ranking, últimos países que constam, né? Últimos países que acreditam em Deus, consta, então, Holanda, ok? Com 40%, Coreia do Sul com 33%, e Japão com apenas 19% de pessoas que acreditam em Deus. Lembrando que o Brasil lidera com 89% de todas as pessoas entrevistadas dizem que acreditam em Deus, ok? Então vamos lá, desse 89%, 76% frequentam alguma religião, ok? Desse 89%, 76% frequentam alguma religião. O resto, muitos creem em Deus, mas eles não frequentam nenhuma religião. Ok? Vamos continuar. Então foram 19.731 entrevistados, sendo que desses 19.731, 1.000 deles foram brasileiros. Ok? O Instituto Ipsos perguntou se os entrevistados acreditavam no poder de Deus ou forças maiores que poderiam auxiliar na superação, por exemplo, de crises. Tanto crises sociais, crises familiares, crises pessoais, como doença, como conflitos, como desastre. Então, no Brasil, daqueles que foram perguntados especificamente sobre essa questão, 90% dos brasileiros acreditaram que sim, que Deus pode resolver crises pessoais, crises sociais, crises naturais que acontecem. Esse Deus que eles acreditam pode sim resolver problemas, ok? Muito bem. Novamente colocaram algumas questões, tipo crença no inferno, crença no céu e no inferno, mas especificamente aqui no inferno. 66% dos brasileiros que foram entrevistados disseram sim, acreditam no inferno, ok? Quando se trata de crença no inferno, os brasileiros ficaram em segunda posição nesse caso. O país que liderou, ficou em primeiro lugar, foi a Turquia, ok? Com 76%. Depois seguido de brasileiros com 66%. Depois de Turquia, vem em seguida Tailândia, que ficou em terceiro lugar com 63%. Ou seja, brasileiros em todos os quesitos que envolvem questão da fé em Deus, questão de crença no inferno, outras questões envolvendo questão de crença no sobrenatural, os brasileiros sempre apareceram nos primeiros lugares. Quando não é primeiro lugar, sempre estão ali no segundo, ok, no máximo no terceiro. Então, de países que acreditam em Deus, no mundo todo, ou pelo menos aqueles que foram entrevistados, os 26 entrevistados, eles vão dizer o seguinte: Brasil vai liderar, então, a lista de todos esses 26 países de crença em Deus, ok? Em relação ao inferno, o Brasil também, ele vai pontuar nos primeiros lugares, ficando em segundo lugar, perdendo só pela Turquia. Só a Turquia, tá? Muito bem. E outra questão séria que foi colocada também nessa entrevista, 90% dos brasileiros acreditam que Deus ou forças maiores podem permitir superar crises, ok? Seja de que ordem for, Deus que nós acreditamos, Ele consegue ajudar ou resolver qualquer tipo de crise. Ok, gente? Como nós colocamos aqui, rapidamente, crise de doenças, de conflito, de desastre, os brasileiros sempre vão demonstrar sempre crença em Deus. Razão pela qual essa pesquisa sugere o seguinte: no cotidiano brasileiro, no imaginário brasileiro, sempre aparecem palavras que fazem alusão a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanha, vai com Deus, Deus te acompanha, Deus isso, Deus aquilo. Passou a ser algo cultural, mas sim o que expressa, bota para fora, o que seria imaginário cultural brasileiro, ok? Agora, qual a conclusão que a pesquisa chegou? Por isso que eu pedi para você ficar até o final, porque no final nós vamos colocar a conclusão dessa pesquisa. Por que o brasileiro, então, é o povo que mais acredita em Deus? Por que o Brasil é o país que mais acredita em Deus? Então, essa pesquisa vai dizer o seguinte, que o brasileiro é o povo que mais acredita em Deus, ou a nação que mais acredita em Deus, por conta de uma particularidade brasileira, ok? Por conta de uma particularidade cultural brasileira.
Embora muitos países do mundo foram alcançados pela fé cristã e outras religiões, mas o brasileiro tem algo específico na sua fé de acreditar e enraizar essa crença cristã em todas as esferas da sociedade. Ou seja, no Brasil existe uma particularidade cultural que permitiu, desde a chegada do homem europeu que trouxe a fé cristã e outras fés que aqui vai chegar, de permitir essa questão de fé em Deus enraigar em toda a esfera social e em todas as classes sociais, tornando com que isso passou a ser padrão da crença da sociedade brasileira, ok? Isso é a conclusão mais ou menos que a pesquisa chegou, ok? Estou fazendo perífrase em relação ao resultado da pesquisa, certo? Usando as minhas palavras. Mas a ideia é essa, de que o povo brasileiro tem um aspecto sui generis, um aspecto próprio do povo brasileiro que permitiu a fé enraigar em todas as esferas e em todas as classes sociais, ok? Bom, a nossa visão cristã, quem é cristão, como eu, nós sabemos que além desse aspecto social, cultural, ok? Nós não estamos minimizando a pesquisa. Eu creio sim que existe um esforço, um trabalho por trás disso. E pode até ser esse aspecto cultural, esse aspecto específico do povo brasileiro, mas por trás disso, colocando uma visão espiritual, nós sabemos que existe um propósito por trás dessa fé do povo brasileiro, de crer em Deus, de ser o país que mais acredita em Deus. Existe um propósito espiritual, ok? Existe uma profecia sobre o Brasil, existe um olhar espiritual sobre o Brasil, que faz com que o Brasil, eu creio no futuro, vai ser um instrumento para alcançar o mundo todo, alcançar diferentes povos, alcançar diferentes continentes, investir com missionários em diferentes lugares. Esse é o motivo, julgo eu, e eu tenho fé nisso, de que por trás de todo esse aspecto cultural existe uma mão espiritual de Deus, permitindo que o Brasil mantenha essa chama da fé em Deus, que vai permitir o Brasil ser o celeiro espiritual do mundo, ok? Existe uma palavra profética, existe todo um olhar profético, existe todo um olhar, um entendimento atrás desse aspecto social, de que o Brasil vai ser esse celeiro para enviar missionários para o mundo todo. Razão pela qual o Brasil é o país que mais acredita em Deus. Essa é a minha visão espiritual. Eu creio que todo cristão que tem sensibilidade espiritual, que crê em Deus, sabe que o Brasil é o país que mais acredita em Deus, não por acaso, ok? Não é por mera questão cultural, mas porque existe um propósito espiritual em Deus de usar o Brasil para alcançar o mundo todo, para alcançar vários povos e alcançar várias nações da Terra. Você que gostou desse vídeo, dá um like, aperta o sininho. Você que não é inscrito, inscreve no canal e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por chegar aqui. Deus está junto. Deus te abençoe.